Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, antes de mais nada, é um prazer conhecê-los, tá bom? Eu vou me apresentar, eu sou o professor Júnior, vou estar aí junto com vocês nesse novo módulo, tá legal? Nós vamos estudar aí um assunto um pouco mais aprofundado de desenho técnico, tá ok? Nós vamos desenvolver aí algumas aulas um pouco mais complexas, um pouquinho só, né? Dentro do desenho técnico, né? Da amplicidade que a gente tem aí de conhecimento dentro do desenho, num modo geral, tá? O que eu posso dizer para vocês aí? O desenho ele é desenvolvido, né? Trabalhado em diversas áreas. Principalmente na área industrial, que é onde se aplica, né, as regras e as normas, né, do desenho dentro de cada área industrial. Temos aí diversas delas, né? Vocês provavelmente devem conhecer muitas delas, né? Eu vou só citar algumas aqui, por exemplo. A gente tem a área de arquitetura, por exemplo, onde o desenho é bastante utilizado. Nós temos a área de robótica, que é uma área muito utilizada de desenho. O desenho ele é trabalhado, como eu falei, né, em diversas vertentes. E essas vertentes elas são inúmeras, em diversos locais, em diversos setores profissionais. Mais uma, a gente tem aqui a mecatrônica, né? Nós temos a mecânica, nós temos aí a automação industrial, enfim, são diversas áreas técnicas aonde o desenho técnico ele é fundamental. Fundamental não quer dizer que seja um assunto único. Ele vai complementar muitos outros temas ou muitos outros assuntos dentro da sua determinada área. Então, a gente pode falar aqui que o desenho ele é complementar, ele é adicional em muitas áreas. E é o que a gente vai passar a ver aqui nesse nosso novo módulo. Perfeito? Eu estou fazendo primeiramente essa nossa primeira aula, vai ser essa videoaula, até, tá bom? Estou gravando aqui para a gente poder iniciar essa nossa caminhada aí nesse novo módulo. Beleza? Já vou adiantando aqui, né? Disponibilizei aí no mural de vocês da sala virtual como é que vai ser a nossa avaliação. A nossa avaliação é bem simples, tá? Eu vou estar avaliando aí o rendimento de todos vocês ao longo das aulas, os trabalhos entregues, a participação, é claro, né? A interatividade nesse nosso novo modo, né, de estudos virtuais. É muito importante a interatividade. Professor, como é que seria isso, essa interatividade, né? Eu deixar um trabalho lá para vocês realizarem e vocês enviarem esse trabalho para a plataforma, né? Uma coisa importante, né, que a gente está utilizando uma plataforma de estudos virtual. A sala de aula presencial ela é uma coisa muito imediata, né? A gente dá aula, vocês respondem através de trabalhos, de perguntas, de dúvidas, de experiências, né, e tal. Na virtual, essa comunicação ela não é direta, ela é indireta, mas é importante. Né? Citando exemplos claros aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu deixei um trabalho lá para você e você deixou de entregar esse trabalho. Um exemplo bem simples, né? Por diversos motivos, enfim. Se fosse numa aula presencial, você teria que realizar aquele trabalho naquele tempo, né? Naquela aula. E na virtual não, você ainda tem um período, né? Uma semana para trabalhar, uma semana. Você escolhe o melhor horário que você tem ali para exercitar, para poder fazer aquela tarefa, e aí você envia e o professor vai aceitar tranquilamente. Porque justamente é um tipo de estudo que não requer um horário fixo. Né? Você tem aí a semana inteira para escolher a melhor forma o melhor horário, o melhor período, o melhor momento para você parar ali um tempinho para poder estudar. Então, nas nossas aulas virtuais,
vamos seguir esse processo. Vou sempre estar trabalhando ali alguma tarefa. Essa tarefa você vai realizar, não necessariamente no horário da nossa aula, você pode fazer outro dia, sem problema nenhum, mas sempre estar entregando e interagindo dentro do nosso período de módulo. Beleza, pessoal? Então, estamos aqui com o nosso primeiro slide, né, que é a nossa primeira aula de desenho. Já me apresentei, né? Também já está aí no nosso slide, o professor Júnior sou eu, e sempre que vocês tiverem dúvidas ou, enfim, qualquer informação importante, pode perguntar lá na nossa sala de aula, que eu vou estar sempre ali respondendo da melhor maneira possível. Ok? Bom, então vamos lá. Nós temos aí o nosso desenho 2 vai ser um desenho direcionado para um a mais, digamos assim, no desenho técnico, né? O desenho técnico básico, ele tem como fundamentos os conhecimentos de reta, de formas geométricas, padrões de folha, tamanhos de folha, algumas noções de perspectiva. E aí, o desenho 2 ele vai ir mais a fundo nesses assuntos, né? Uma forma bem mais técnica e bem mais minuciosa, principalmente para quem vai trabalhar com o desenho no seu dia a dia, né? Vou dar um exemplo claro aqui de um profissional que a gente chama de cadista, né? Quem é o cadista? O projetista? Quem é esse cara? É aquele profissional que desenvolve plantas em computador, que faz croquis em prancha, né, de desenho, é o que trabalha com instrumentos de desenho. Enfim, esses profissionais, eles têm que estar sempre se atualizando na área para poder justamente andar junto com as regras e normas determinadas pelo órgão competente, né? Temos as normas regulamentadoras, temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tudo são órgãos que, se nós, profissionais da área técnica, não seguirmos essas regras, existe um parâmetro de erro, né? Existe uma fiscalização ali em cima daquilo. O mínimo de erro de um ângulo que você tenha marcado errado, uma espessura que esteja maior ou menor do que o normal, ela não pode afetar um desenho ali de imediato, mas ela pode ter um agravante ao longo do tempo. Vamos dar um exemplo aqui, o profissional de edificações, um profissional que tem que montar uma planta de uma estrutura de uma casa, por exemplo. Ele tem que fazer um corte, né? Como é que eu vou saber as alturas, o pé direito dessa minha residência? Então ele vai mostrar para você a planta de corte, que é a planta que vai demonstrar as alturas relativas àquela edificação. As paredes têm que estar 90 graus cravados com o solo. Se uma parede dessa tiver 89 ou 88 graus de inclinação, essa parede tende a desequilibrar o restante da estrutura. Mas isso você descobre aonde? Dentro das regras e estudo de desenho. Beleza? Eu só estou citando alguns exemplos aqui, mas é claro que a gente vai falar de muitos outros aí para frente. Muito bom. Então vamos lá, vamos passar aqui nosso slide. Ó, vou passar aqui. O que a gente vai começar a falar hoje? Ó? Vamos falar sobre cotagem. Professor, o que é cotagem? Bom, a palavra cotagem ela vem de cota, né? E o que é uma cota no desenho técnico? Cota nada mais é do que a representação métrica de um determinado elemento. Representação técnica e numérica de um determinado elemento. Então, quando eu digo para você, pergunto para você, qual é a cota dessa parede? Qual é a medida dessa parede? É claro, é óbvio que na prática isso é bem diferente. Na prática, você vai utilizar uma trena, por exemplo, né? Pega a trena, mede lá e você sabe quanto é que tem aquela parede. E no desenho? Como é que eu vou representar essa medida dentro de um desenho? E aí outras regras vão aparecer, que a gente vai falando aqui ao longo do tempo.
Bom, a gente tem a norma brasileira regulamentadora chamada com o número de 10.126, tá? Essa norma brasileira, essa norma regulamentadora, ela vai determinar o que você precisa saber para representar uma cota corretamente. Então, se eu disser aqui para você fazer um desenho e cotar esse desenho, você precisa seguir essas normas que estão aí devidamente legisladas, né? Estão ali para você seguir. Bom, então vamos ler aqui um pouquinho do slide para a gente poder entender. Então vamos lá, ó, a cotagem de um desenho. A norma brasileira 101.26, 10.126, ela foi atualizada, está em 98. Ela é de 89 e foi atualizada em 98 e segue até hoje. Tem como objetivo fixar os princípios gerais de uma cota, de uma cotagem, através de linhas, símbolos, notas e valor numérico em uma unidade de medida. Bom, claro que vocês aí já estão habituados a trabalhar com unidade de medida. Essa unidade de medida, ela precisa seguir regras, novamente, ó, repetindo, sendo que essas regras são regras do desenho. Então, olha só que coisa interessante. Quando eu digo para você que a medida da minha parede é de 2,80 metros, a altura dessa minha parede é de 2,80 metros, é claro que você não consegue representar essa medida no papel. A folha de papel é muito pequena, né? Óbvio. E aí você trabalha com uma coisa chamada, né, uma coisa que a gente usa no desenho chamado escala. Ok, você já deve ter passado por isso aí no desenho. Quem é escala? Só para a gente relembrar. Escala nada mais é do que um método utilizado para representar, olha que importante a palavra, representar uma medida no seu tamanho real. Então, se eu tenho que representar, não é medir, eu vou representar 2,80 metros, que seria o tamanho do pé direito, por exemplo, da minha casa, como é que eu vou encaixar 2,80 metros num pedacinho de folha? Não cabe? E aí eu utilizo a escala, utilizando a chamada proporção, aonde com base nessa proporção eu consigo representar esses 2,80 metros dentro da minha folha. E aí, quando eu consigo fazer isso, claro, com estudo de escala, né, eu mostro para o meu cliente, eu mostro para quem está lendo ali o meu trabalho, quanto vale aquele traço. O traço no desenho, ele tem uma medida real e tem a medida representativa, na qual ele está proporcional, olha a palavra, proporcional à sua medida real, com base na escala que eu utilizei. É claro, né, amigos, que quando a gente começa a falar de escala, de proporções, fica muito mais fácil a gente visualizar, né, essa explicação, que é o que a gente vai começar a fazer nas próximas aulas, ok? Eu vou fazendo aqui, vocês vão tentando fazer junto comigo e a gente vai montando aqui nossos projetos de desenho, tá bom? Fica tranquilo em relação a isso. Então, como é que eu vou representar uma escala, né, uma escala métrica de um número na qual eu tenho que passar ele para um pedaço de papel? Aí a gente vai ter que utilizar a escala para isso e as proporções, sendo de ampliação ou de redução. Isso a gente vai vendo ao longo do tempo. Muito bem, então a cota ela vai me mostrar que número é esse, que medida é essa que ele está representando. Entende? Eu vou colocar ali na minha folha de papel 2,80 metros, mas aquele traço não tem 2,80 metros, ele está apenas representando, que é o fundamento das plantas, né? Planta baixa, planta elétrica, planta de corte, planta de situação, enfim, planta de telhado, planta de fachada, são tipos de desenhos, planta de peça, olha só,
moldura de peça, modelagem de peças. Isso tudo a gente consegue representar, só que, é claro, em números proporcionais. Por isso que é importante também nessa matéria de desenho, né, a gente relembrar um pouco de proporção lá da matemática lá de trás. Quando a gente estuda números proporcionais, não é isso? Frações proporcionais, regra de 3, que é uma das mais famosas operações da matemática, usadas em diversas situações. 4 é proporcional a 2? Sim, porque 4 é o dobro de 2. 8 é proporcional a 2? Sim, porque 8 é 4 vezes o número 2. 3 é proporcional a 2? Não é, porque o 3, aí se você voltar na matemática, ele não é múltiplo de 2. Então ele não é proporcional. Enfim, e aí a gente entraria aqui num assunto muito mais matemático, mas depois a gente fala disso. Bom, vamos lá, vamos seguindo. Então, recomendações na aplicação de cota. Repetindo, quem é cota? A cota é a representação da medida, tá? Eu vou representar aquela medida daquele elemento de acordo com a escala que eu estiver utilizando. Então vamos lá, cotagem completa para descrever de forma clara e concisa o objeto. O que ele quer dizer com isso? Eu não posso escrever um número que só eu entenda. Não, isso não existe na área industrial, porque a área industrial ela na sua grande maioria, um setor coletivo. Eu não posso desenvolver o meu trabalho individual na qual outra pessoa não possa entender o que eu estou fazendo. O trabalho da grande maioria dos setores técnicos são coletivos. Então, se eu fizer um desenho e colocar um número, uma unidade de medida, que outra pessoa que tem que fazer a continuidade daquele trabalho não entender, amigo, não tem jeito, você vai ter que refazer. Já pensou isso? Você ter que refazer todo o seu trabalho? Então, a maneira como a gente pensa sobre isso é diferente da prática, né? Quando a gente estuda é uma coisa, quando a gente vê na prática é um pouco diferente, porque é justamente ali que você vai ver o que na teoria não é exatamente na prática, né? Quando a gente faz um trabalho individual e você entrega para o seu professor para ele corrigir, o professor vai corrigir o seu. Quando você faz um trabalho individual na qual depende de outras pessoas para dar continuidade, aí você vê a diferença. Você tem que entender tudo que está ali, você tem que passar à frente, né, para outros supervisores, gerentes, enfim, pessoas que estão ali no comando daquela operação, daquela tarefa, eles têm que entender tudo que está sendo feito. Então a cota, ela tem que ser, está ali escrito, forma clara e concisa. Desenhos de detalhes devem usar a mesma unidade para todas as cotas sem o emprego do símbolo. Claro, eu não posso trabalhar com centímetro e milímetro dentro do mesmo traço, dentro do mesmo desenho. Não dá. Por quê? Primeiro porque unidades diferentes no mesmo desenho foge à regra. Eu tenho que manter sempre a mesma unidade, mesmo que elas não tenham, o que eu faço? Faço a conversão delas. Eu converto todas para uma unidade só e aí eu faço as minhas cotas. Evitar a duplicação de cota, cotar o estritamente necessário. Meu amigo, vamos lá. Você tem um desenho. Teu desenho está ali, perfeito. Mas aí em cima você bota 2 centímetros. Aí embaixo você bota 2 centímetros. Redundante. Redundante por quê? Porque se em retas paralelas eu já indiquei a metragem, né, a cota de cima, eu não tenho necessidade de repetir aquela mesma cota. O seu desenho vai ficar imenso de cotas, uma confusão de números que muitos deles não precisavam estar ali, justamente porque são números que não vão agregar em nada, porque já tem as medidas deles no próprio desenho. Então isso é muito importante, não poluir o seu trabalho. Quanto mais número, mais cota, mais prejudicial fica a visibilidade desse trabalho.
Sempre que possível, evitar o cruzamento de linhas auxiliares. A gente vai ver o que seria linha auxiliar, com linhas de corte e com linhas do desenho. É claro, né? A gente está falando de desenho técnico. Nós não estamos falando de desenho artístico. Desenho artístico é outra maneira de trabalho. É uma outra forma de se expressar, digamos assim, né? Desenho artístico, a gente tem a pintura, tem a gravura, tem o desenho de cartoon, tem o desenho de palitinho, tem o desenho de nanquim, o desenho a lápis, o desenho a carvão. Olha só a quantidade de coisas que tem. E o desenho técnico? Tem o quê? Tem a lapiseira, ponto, que é o instrumento básico para se traçar linha concisa, linha clara, linha perfeita. E aí eu não posso traçar e cruzar linhas aonde são linhas que vão confundir principalmente quem está analisando e que está avaliando lá aquela tarefa, aquele trabalho, né? Bom, a cotagem deve se dar na vista ou corte que represente mais claramente o elemento. Se eu preciso cotar uma altura, olha só, eu preciso cotar, eu preciso representar uma linha na qual essa linha representa a altura do elemento. Se eu estou na planta baixa dela, eu não vejo a altura, correto? Se eu estou na planta baixa de uma residência, qual é a altura daquelas paredes? Não consigo representar. Eu posso saber, mas eu não consigo representar. Numa planta baixa, eu não represento a altura. Agora, numa planta de corte, que é um outro tipo de planta, aí sim. Porque a planta de corte é o levantamento da planta baixa. É o famoso eixo Y. Só para relembrar. Eixo X, eixo Y e eixo Z. X, Y e Z. São os 3 eixos de construção de qualquer elemento de desenho. Então, se eu tenho o Y sendo a altura, eu só consigo visualizar essa altura numa planta de corte. A planta de corte é aquela onde eu tenho a visão frontal dos elementos. Bom, seguindo aqui o nosso PDF, nossos slides, olha só. Os elementos gráficos para a representação das cotas são estes aqui. Vamos lá. Linha auxiliar, linha de cota e valor numérico da cota. Muito bem, vamos lá, com calma. A linha auxiliar, olha o desenho aí que eu coloquei bonitinho para ficar fácil de entender. A linha auxiliar, ela vai ser traçada com uma pressão da lapiseira mais fraca do que a linha de cota. Professor, isso é difícil, hein? O desenho bem mais aprofundado, ele tem seus detalhes. Professor, por que eu tenho que traçar a linha auxiliar mais fraca do que a linha de cota? Bom, primeiro, existe diferença entre a pressão da lapiseira, ela vai representar coisas diferentes. Um traço mais fraco representa uma coisa. Um traço mais espesso, ou seja, mais forte, representa outra coisa. O tracejado representa outra coisa. Então, cada traço tem a sua sua representação. E na linha de cota não é diferente. Olha no desenho, você percebe que o desenho em si, né, ele tem um tracejado, um traço bem mais preto do que a linha da cota, percebe? E a linha auxiliar, ela é bem mais fina, olha só que legal, ela é bem mais fininha do que o traço do desenho. A linha de cota, ela tem essas 2 setinhas aí, né, nas extremidades, delimitando a cota, onde ela começa, onde ela termina. Professor, sem querer eu ultrapassei a linha auxiliar. É errado? Sim. Infelizmente, é errado. Porque na precisão
Muitos falam que nada é perfeito, né? Mas no desenho, você tem que chegar perto do perfeito. Quanto mais perto do perfeito você for, mais correto vai estar o seu desenho. Então essa setinha aí, né, essa seta que toca na linha auxiliar, ela não pode ultrapassar a linha auxiliar, ela tem que terminar na linha auxiliar, ok? Que é o limite da cota, né? Está ali escrito, né? O limite, mas ela não pode ultrapassar, é aquilo ali. E o número, né? Como é que eu vou representar esse número? Olha só, 10.126. A unidade de medida não tem, mas para nós aqui o que interessa é a posição desse número. Esse 10.126, percebe que ele está escrito acima da linha da cota. A linha da cota está ali. E você vai escrever, vai representar este número sempre na parte superior da linha. Você pode escrever embaixo da linha? Não. Você pode escrever em cima da linha? Em cima que eu digo é passando pela linha? Também não. Você vai escrever em cima da linha do jeito como está ali. Ok? Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Temos aqui alguns outros exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Olha só. Temos aqui duas formas, né? Aqui na realidade é um pedaço, é uma vista de uma determinada peça. O C, a letra C, indica cota, tá? Não tem números, é só para a gente visualizar a letra, né, digamos assim. Vamos lá. Olha na parte de... Vamos olhar o primeiro desenho, tá? Esse desenho aqui da esquerda. Embaixo dele tem uma letra C, que você acabei de falar, né? O número fica na parte superior da linha. E quando a cota é na vertical, olha só, o lado direito do desenho tem 3 setas, né? Indicando alguma medida. E aí você vai escrever o número, olha só, que interessante. Imagina que o desenho está aqui, né? E aí você vai virando o desenho e escrevendo. Ó, vira e escreve. Vira e escreve. Então imagina pegar essa peça, essa primeira peça aqui sua, imagina ela aqui assim, né? Digamos aqui. E vira ela colocando os 3 6 que estão para a direita, coloca eles para baixo. Ou seja, pega o desenho que você está vendo aí e vira ele nessa posição. O que vai acontecer com os 3 6? Eles vão ficar acima da linha da cota, exatamente como está o C aqui de baixo. Então você percebe que tem uma cronologia aí, né? Tem uma posição correta. Essa posição é exatamente essa. A cota que é feita à direita da peça, você vai escrever do lado esquerdo da cota. E lembrando, na posição vertical, você vai escrevendo assim, né? Na verticalidade. O segundo desenho tem uma cota lá em cima, tá vendo? Lá em cima dos 120 graus tem uma outra setinha lá em cima. Mesma coisa, ó. Cota em cima da linha da cota. A medida em cima da linha da cota. E o lado esquerdo aqui, né, que tem um C aqui, a maior cota. Novamente, ó, o C está onde? Do lado esquerdo da linha da cota. Ok? Até aí, beleza? Fácil de entender? Então, essas são algumas representações, tá? Agora, traçar isso daí, que vai ser o nosso objetivo nessas primeiras aulas. Nós vamos enfatizar a cotagem, né, como que ela é feita de maneira correta, para que você possa aí ter conhecimento, seja na área de CAD, né, de AutoCAD, seja em um setor de desenho, seja no setor de peças, enfim, tudo isso daqui vai ser válido para você. Bom, a linha auxiliar, olha só que um outro tipo de auxiliar que a gente pode usar. Ó, deve ser perpendicular ao elemento dimensionado, ou seja, ela vai ficar ali de uma maneira perpendicular, tá vendo? Tem uma linha bem no meio do desenho, mas se necessário, pode ser desenhada obliquamente. Em que situações essa linha auxiliar ela pode ficar a 60 graus, que ele diz ali que é aproximadamente, né? Porque vai depender muito do seu esquadro, tá?
Existem desenhos, provavelmente, né, a gente vai fazer algum trabalho assim, em que a cota feita no paralelismo não cabe na folha, ou tem algum pedaço da peça onde eu vou infringir, eu não posso fazer linha de cota dentro do desenho. Você percebe que as cotas estão todas do lado de fora. Eu não posso fazer a cota dentro do desenho. Essa cota tem que ficar do lado de fora do desenho. E tem situações que não dá, né? Você vai coincidir ou vai invadir o desenho. E aí que você tem essa opção de você fazer um paralelismo de linha auxiliar para que a cota possa sair do desenho e aí assim você poder escrever o número. Tá? É uma saída, é outro artifício que a gente também pode utilizar fazendo essa cotagem em desenhos desse tipo. Beleza? Meus amigos, para essa nossa videoaula número 1, eu separei esse pequeno material, ok? Espero que tenham gostado. E claro que eu vou estar sempre repetindo, fazendo tarefas, tá? Essa videoaula vai, junto com ela, vai um questionáriozinho, tá? Bem simples, sobre essa videoaula que eu acabei de gravar. E aí vocês respondem esse questionário, 3 perguntinhas bem simples, e postem lá na nossa sala de aula, tá? Nossas avaliações, como eu falei, são acumulativas. O que tiver de trabalho você faz, entrega, deixa lá. O que tiver de perguntas para fazer, pode fazer na plataforma que eu vou estar sempre lá auxiliando, ok? Ó, para vocês, um prazer conhecê-los. Saúde, principalmente a todos, e a gente volta na próxima aula. Um abraço. Até lá.